Olá, eu sou a Maria Clara. Anteriormente, vocês viram com o Eric, né, sobre o alimento triguilho. E agora a gente vai dando continuidade falando da cana-de-açúcar, né, desse outro alimento, tanto em melaço, tanto em caldo. Bom, em função da escassez do milho em determinadas épocas, né, se busca um alimento alternativo em potencial para esses animais não ruminantes. E uma dessas escolhas pode ser a cana, né, que é uma forrageira de alta produção de matéria seca por hectare, ela tem uma capacidade de manutenção do potencial energético bastante alto também, e ela produz altos teores de açúcar, né? Ela tem, inclusive em algumas locais tropicais, né? Ela produz mais carboidrato que qualquer outra cultura. Porém, em contramão a isso, ela tem baixo teor de proteína. Então, ela não pode ser uma forrageira que pode ser ofertada somente ela, porque ela não vai conseguir suprir essa necessidade do animal, né, em relação à proteína. E apesar dessa cana-de-açúcar ela ter essa alta quantidade de carboidratos e ser também bastante energética, ela possui bastante fatores antinutricionais também, como o alto teor de fibra, né? A cana é um alimento bastante fibroso, o que vai dificultar, né, a digestibilidade desses nutrientes, que vai levar a eficiência alimentar de forma menor e, consequentemente, vai influenciar também no desempenho, que vai ser menor também. Além disso, a presença de compostos antinutricionais, como o fitato e o oxalato, que estão presentes na cana, e esses compostos eles vão limitar a disponibilidade tanto de cálcio e de fósforo, e também estudos apontam, né, que a cana ela tem um efeito no crescimento do animal, né? Ela deprecia o crescimento do animal pela concentração menor de nutrientes nela, presentes nela. Bom, falando então da produção, né? O Brasil ele é o maior produtor de cana do mundo. Trazendo ali o ranking para os nossos estados brasileiros, a gente tem São Paulo liderando, né, com 347 milhões, 684 e 780 toneladas de produção de cana. O nosso estado também entra ali no ranking em sexto lugar, com 16 milhões, 333 e 547 toneladas de produção de cana. E agora levando, né, para uma geral, né, para o mundo, né, o Brasil, como eu havia dito, lidera com 750 milhões, 423 e 961 toneladas de cana de açúcar. E quase último ali nós temos o México, né? Não é o último, mas fica bem próximo ali, produzindo 56 milhões, 874 e 466 toneladas de cana. Um dos subprodutos na extraído direto da cana-de-açúcar é o melaço de cana, que pode ser tanto líquido e atualmente sim, tem técnicas, né, para ter esse melaço também em pó. Um dos objetivos principais na escolha do melaço de cana é para ele ser uma fonte de energia oferecida de forma mais barata. Além disso, tanto o líquido quanto o pó, eles têm um alto custo-benefício. Bom, a escolha do melaço, né, de cana, né, na suplementação de animais ruminantes está associada a boa fonte de fibra e de energia também. O consumo, né, desse melaço em forma líquida deve ser jogado em alimentos mais grossos e quando em forrageira, essa forrageira deve ser picada e misturado com esse melaço. Além disso, deve ter um tempo de adaptação para esse animal, né, se acostumar com o melaço de cana, então introduzindo aos poucos até o objetivo desejado. E para um melhor aproveitamento desse melaço, deve-se pegar 1 quilo de melaço, né, e diluir em 1 litro de água. Bom, então falando um pouco dos fatores nutricionais, né, da cana de melaço, ela apresenta matéria seca de 73,9, né, em média, uma proteína bruta de 3,66, então como eu havia dito lá no início, né, não é um alimento que apresenta uma alta taxa, né, um alto nível teor de proteína. Possui 2,46 em média de fibra bruta e o extrato não nitrogenado de 58,9. Bom, justamente por ter essa proteína bruta baixa, né, é um alimento bastante pobre em aminoácidos, né? Podemos ver ali que não tem lisina, metionina, treonina, triptofano, que são aminoácidos importantes, né, para o animal, mas ela é bem escassa. Bom, falando um pouco então do melaço de cana em pó, né? É um suplemento energético com excelente palatabilidade e, além disso, é comercializado em sacos de 20 quilos, né? O que vai facilitar, né, o manuseio,
a aplicação, a estocagem, e se eles conservados de forma correta, né, no lugar seco e fresco, eles têm um tempo de durabilidade bem maior. Além disso, apresenta bastante vantagens, como uma maior fonte de carboidratos e micronutrientes, e também ganho na produtividade. Bom, falando um pouco então dos fatores nutricionais, a gente pode ver que ele apresenta um alto teor de matéria seca, né, de 93,3. Então, é realmente, né, comprovado, é uma forrageira. Da mesma forma que o melaço é líquido, né, tem uma proteína baixa também, né, de 2,44. Tem uma presença de fibra bruta de 6,20 e extrato não nitrogenado é 68,4. Da mesma forma, né, que o melaço líquido também não vai apresentar aminoácidos, né, por conta justamente dessa baixa proteína bruta, né, de ser 2,44, então ele não apresenta esses aminoácidos importantes para o animal, né, não possui na cana de melaço nem líquida e nem pó. Bom, falando agora do caldo, né, da cana de açúcar, né, que é extraído por prensagem da cana de açúcar, é um alimento com carboidrato altamente digestível, e por ser muito rico em carboidrato e pobre em proteína, esse alimento ele é um alimento energético. Possui também alto níveis de alguns macrominerais, como potássio, sódio, magnésio, e a forma de fornecimento é forma controlada ou à vontade. Vai depender da fase de produção que tiver, né, do estado fisiológico do animal, tudo isso vai influenciar. Bom, em relação então aos fatores nutricionais, né, desse alimento, possui matéria seca de 18,6, comparado aos outros produtos, né, os outros alimentos, é o que contém menor proteína bruta de 0,30 e possui fibra bruta de 0,05. E assim como os outros alimentos, né, pela questão da proteína bruta ser baixa, não possui aminoácidos presentes na sua composição. Bom, falando um pouquinho do fluxograma, então, eu coloquei os três preparos, né, os três produtos que a gente viu até agora aqui nesse fluxograma. Então, primeiro a gente vai iniciar com a colheita da cana, a gente vai levar essa cana até a usina, vamos fazer a limpeza para remover toda a sujidade que possa contaminar esse produto, e depois a gente vai fazer a moagem, né, que é essa prensagem que a gente faz na cana de açúcar, separando o caldo do bagaço. Para o caldo, a gente vai fazer um tratamento desse caldo, né? Um tratamento de peneiramento, de calagem, de aquecimento, de decantação, para remover, né, as impurezas solúveis e insolúveis. Depois a gente vai passar para o processo de evaporação e depois de cozimento e cristalização, onde esse caldo, né, ele vai ser cozido e aí vai ser cristalizado em açúcar. O melaço líquido, ele é um resultado da centrifugação. Então, esse cozimento e cristalização, depois dessa etapa que foi lá para a centrifugação, esse melaço que foi lá para a centrifugação, ele vai ser o resultante, porque ele não vai ser cristalizado e ele vai ser rico em nutrientes. Para a obtenção do melaço em pó, a gente vai passar esse melaço líquido lá para a secagem. E lá na secagem, ele vai passar por esse processo, né, de expulsão, né, do líquido ali presente, né, e ele vai secar. Depois disso, a gente vai passar, e ali a gente tem a obtenção do melaço em pó. Depois disso, a gente passa para o armazenamento e distribuição, seja em qual for o produto, né, final que a gente deseja. Bom, falando um pouco do artigo, então, né, esse estudo ele teve como objetivo avaliar o efeito do melaço de cana-de-açúcar como substituto parcial do milho, né, na dieta sob os parâmetros sanguíneos e a composição do músculo longuíssimos torácicos em fêmeas de suínos em crescimento, né, na fase de crescimento. Para esse trabalho, né, a gente vai relevar aqui o resultado somente para essa substituição do melaço de cana-de-açúcar por milho na composição do músculo longuíssimos torácicos, tá bom? Bom, para esse experimento, então, foram selecionadas 20 porcas suínas na fase de crescimento até o período de abate, né? Que foi ali mais ou menos em torno de 47 dias. E essas porcas, né, suínas, né, elas receberam uma dieta, né, comercial peletizada para atender a sua exigência nutricional na fase de crescimento, e elas passaram por 2 tratamentos experimentais. O primeiro tratamento foi o tratamento de controle,
em que elas recebiam açúcar refinado no processo de peletização, né, da dieta, e no tratamento de melaça de cana-de-açúcar, que foi incluído ao nível de 3%, substituindo o milho. E ele era ofertado pós-peletização, né, pós-dieta, então. E aí, para esse trabalho, né, foi avaliada a espessura do toucinho, né, com um paquímetro, e também foram coletadas lá no abate já amostras de 300 gramas, onde a gente se coletou comprimento, profundidade e se fez a área de olho de lombo dessa amostra. Bom, discutindo então os resultados, né? Quando o melaço de cana de açúcar ele substitui então parcialmente o milho na dieta de suínos de crescimento, não houve um efeito significativo nos parâmetros de comprimento, de profundidade e de área de olho de lombo. No entanto, os animais que receberam, né, o tratamento controle, que foi com o açúcar refinado na peletização, eles apresentaram uma espessura de toucinho maior, né, do que os que receberam o tratamento de melaço de cana-de-açúcar. Como a gente pode ver na tabela aí, no de controle apresentou 8,9 e no de melaço de cana-de-açúcar apresentou 5,8 milímetros de espessura de toucinho, né? Bom, então, né, podemos concluir que o melaço de cana-de-açúcar ele pode ser utilizado na dieta de suínos em crescimento para reduzir a espessura de toucinho. A gente espera, né, que tenha uma espessura de toucinho moderada, nem muito alta e nem muito baixa. Então, porque quando ela está muito alta, né, significa que tem muita gordura na carne desse animal. E isso não é muito bem visto pelos mercados. Então, para aqueles animais, né, que estão apresentando um alto teor de gordura, espessura de toucinho muito alta, o uso de melaço de cana-de-açúcar na alimentação, na dieta, pode ser uma boa alternativa, né? É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.